fica a questão se o time conseguiu se adaptar a esse gramado para o jogo já contra o Flamengo, já que São Januário e nem o CT do Vasco tem esse tipo de gramado sintético. Então o time vai ter que se virar aí para tentar jogar nesse campo contra o Flamengo. É importante ver como o Vasco vai ter, se o Vasco vai tentar, em alguns momentos, pressionar a saída do Flamengo, para não deixar o Flamengo tão confortável, mas o principal, como ele vai se organizar para tentar sair do ponto mais importante que o Flamengo tem tido com o Felipe Luiz, que é a pressão ofensiva, né? E isso pode modificar um pouco a ideia do técnico Felipe Luiz, que está com aquele mantra de início de ano: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Meus amigos, chegou o grande dia, Vasco e Flamengo, direto do estádio Newton Santos, semifinal do Campeonato Carioca, primeiro jogo. E aí, galera, vamos acompanhar a provável escalação do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, e também a provável escalação do Vasco, do técnico Fábio Carille. O Mengão vai pra cima, tá? O Flamengo vai tentar definir o jogo, já definir, né, a classificação já nesse primeiro jogo da semifinal. Vamos acompanhar isso aqui agora. Vou deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar os bastidores de Vasco e Flamengo, semifinal do Campeonato Carioca. Jogos são apenas 2 vitórias do Vasco e 17 vitórias do Flamengo. Então o elenco já está nesse clima, o Verratti já falou publicamente que está nesse clima de revanche, que o time quer acabar com esse retrospecto ruim diante do rubro-negro. O jogo vai ser no Newton Santos, a um pedido do Vasco. O Vasco quis mandar o jogo para lá, já que não seria possível em São Januário. E tem a questão do gramado sintético. O Vasco só conseguiu fazer um treino no Newton Santos, que foi na quarta-feira. Então fica a questão se o time conseguiu se adaptar a esse gramado para o jogo já contra o Flamengo, já que São Januário e nem o CT do Vasco tem esse tipo de gramado sintético. Então o time vai ter que se virar aí para tentar jogar nesse campo contra o Flamengo. O Fábio Carille teve a semana inteira para preparar a equipe. Tietê ainda é dúvida, com uma dor na perna direita, ainda não sabe se vai ser titular, se vai para a partida. E o Paulinho está suspenso com 3 cartões amarelos e não vai enfrentar o Flamengo nesse primeiro jogo da semifinal do Carioca. Mas o Carille tem 3 reforços que chegaram nessa semana. O Garré, o Nuno Moreira e o Lloyd Augusto. 3 jogadores para o ataque que podem ser opções aí para o Carille, que veio sofrendo tanto aí pelas pontas com opções de velocidade. Eles acabaram de ser inscritos agora no BID e estão à disposição para o jogo contra o Flamengo. Resta saber se o treinador já vai encaixar as novidades na equipe. O Lloyd Augusto chegou falando que está 100% fisicamente e que está pronto para enfrentar o Flamengo no Newton Santos. Um jogo aí que não está com muita procura de ingresso, menos de 10 mil ingressos foram vendidos, mas que o Vasco espera acabar com essa cena diante do Flamengo e conseguir uma vitória e uma vantagem para chegar na final do Campeonato Carioca, Mari. Do Vasco a gente vai para o Flamengo. Os nossos repórteres aqui no nosso telão, Pedro Henrique Torre, com o lado rubro-negro dessa história. Tudo bem, Pedro? Mais uma vez, boa tarde agora. Não estou ouvindo o Pedro, não sei se... agora vai ligar o microfone. Falha minha. Tem que colocar na caixinha. Tudo bem? Um beijo para você, um abraço para o Jufo, um abraço para o Jailson, para o Mar, todo mundo ligadíssimo com a gente no Sport Center. Pois é, Flamengo que chega depois dessa preparação, semana cheia para o Clássico dos Milhões, teve muita polêmica aí de onde vai ser o jogo, né? Vai ser mesmo no Newton Santos, o Engenhão, 15/6, gramado sintético, e isso pode modificar um pouco a ideia do técnico Felipe Luiz, que está com aquele mantra de início de ano: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, entre aspas, claro, falando da questão física. Enfim, o Flamengo tem um trauma bem grande do ano passado, onde botou o pé no acelerador no Campeonato Carioca, venceu, mas depois teve sequelas para a sequência da temporada. Então ele pode segurar. O Danilo, por exemplo, deve ficar fora dessa partida, algum desconforto muscular. Então qualquer um que sinta alguma coisinha, o Flamengo está retirando desse início de temporada. O Alexandro e o Juninho ainda estão se recuperando ali. O Alexandro teve uma lesão muscular, o Juninho um edema, então provavelmente devem ficar fora dessa partida ainda, voltar no segundo jogo contra o Vasco no Maracanã na próxima semana.
mas alguns outros jogadores, de repente, podem ser poupados por conta do gramado sintético. De La Cruz, ano passado, por exemplo, ficou fora de alguns jogos, inclusive contra o Botafogo, no próprio Nilton Santos, por conta do gramado sintético, a questão do joelho dele. Algumas vezes ele chegou a ser poupado dessas partidas, contra o Palmeiras também no Allianz Parque. Ele não jogou, ele ficou fora de alguns treinamentos por conta de um corte que sofreu num acidente doméstico, mas já está reintegrado, está treinando. É uma opção do Felipe Luiz em conjunto ali com a comissão técnica, de repente segurar alguns jogadores e aí botar força máxima no jogo de volta no Maracanã com grama natural. Mexe de alguma maneira no clássico ali, e o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. 2 empates, uma derrota de 1-0, uma vitória de 1-0 depois, classifica o Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara, para mais uma final de campeonato carioca. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada. Seguinte, tem notícia, olha só. Pedrinho diz que a maioria do elenco concordou em jogar no Nilton e explica motivos da escolha do Vasco. Então, acho que os motivos ficaram bem claros, né? De tirar o Flamengo um pouco do ambiente em que ele está mais habituado. Nada polêmico para isso, né? O Vasco está tentando se posicionar também para não jogar no Maracanã só quando os adversários querem, no caso o Flamengo, e quando ele sim quer, agora ele não quer. E tá tudo bem, Vasco e Flamengo vão jogar no Nilton Santos. Vamos dar uma olhada então nas prováveis escalações? Carille ganhou opções, hein? Não ainda na escalação principal, né? No time titular, mas o banco já deve estar recheado de jogadores que chegaram nessa semana. Ó, o time deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair ou Tietê. Jair estava machucado, estava se recuperando de lesão. O Tietê também, né? Então os dois aí estão vindo de problemas médicos. Com o Zuccarello ou o Lloyd Augusto já aparecendo ali, né? Numa possibilidade, com Felipe Coutinho, Ryan e Verratti. É o que o Vasco tem de melhor para esse momento, Mansur? Claro que os reforços ainda vão se encaixar, Garré, o Moreira, o Nuno Moreira, agora o Lloyd, enfim, vão aparecendo e o Carille vai ganhar mais gente, pelo menos para a parte ofensiva do campo. O Nuno Moreira com a característica mais de armação, né? Não é exatamente essa flecha. Isso. O Lloyd Augusto talvez seja o jogador com mais essa característica. A ver se o Carille vai querer ter esses dois, né? Ryan e o Lloyd, para ter os dois jogadores escapando muito, porque todo mundo acha que pode fazer, de repente, o Coutinho melhorar, né, Mansur? Tendo mais jogadores para ele acionar. Todo mundo, eu acho, imagina um jogo, naturalmente, de um Flamengo com um pouco mais de posse, de presença ofensiva, e o Vasco tentando as estocadas. É importante ver como o Vasco vai ter, se o Vasco vai tentar, em alguns momentos, pressionar a saída do Flamengo, para não deixar o Flamengo tão confortável, mas o principal, como ele vai se organizar para tentar sair do ponto mais importante que o Flamengo tem tido com o Felipe Luiz, que é a pressão ofensiva, né? No jogo mais recente deles pelo Carioca, no primeiro tempo, o Vasco praticamente tentou o tempo todo saltar essa pressão com uma bola longa. A questão é que ali, mesmo que o Verratti ganhasse essa primeira bola, não tinha muitos jogadores para tentar correr as costas. Agora, eu não digo que o Vasco vai tentar a bola longa sempre, mas é possível até que você tenha sentido nesse plano. Você pode apostar no Verratti ganhando essa primeira bola e ter jogadores de velocidade correndo as costas. Uma raspada do Verratti para o Ryan correr, por exemplo, para o Ryan, para o próprio Lloyd, se for o caso, você vai ter um pouco mais de escape, né? Não tinha nem Ryan nem Lloyd no primeiro jogo. Mas no segundo tempo, quando ele consegue fazer um pouco mais de articulação com o Hugo Moura vindo atrás, saindo mais tocando, o Vasco crescer um pouco no jogo. Ver qual vai ser o plano do Carille para tentar incomodar um pouco o Flamengo e mudar um pouco a lógica do último encontro, que foi quase um monólogo. Né? Eu não consigo ver o Vasco jogando contra esse Flamengo. Você precisa estar fortalecido nas beiradas. Eu não vejo ele eu vejo ele colocando, de repente, num 4-4-2 para ter o Coutinho por dentro. E uma dificuldade do Vasco em pressionar. Porque daí ele vai ter também Coutinho e coisa. Pressionar o quê? Eu falo o tempo todo. Isso ele não vai acontecer. Num momento ou outro ele pode escolher. Mas de ter os dois, ter um Ryan numa beirada e às vezes o Lloyd ou o Zuccarello na outra, para poder dar um equilíbrio por causa dessa questão de ter um peso muito grande, né? Principalmente aqui no Wesley, né? Então ele não vai deixar eu acho que essa brecha aí pro Flamengo tirar proveito desse lado direito. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo, né? São várias as dúvidas do Flamengo para esse jogo aí, né?
e o Flamengo possivelmente entre com essa formação. Muitas vezes a gente erra as escalações do Felipe Luiz, né? Não é uma constante a gente acertar a escalação. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, isso não vai mudar. Esses 4 eu tenho certeza que vão iniciar o jogo. E aí uma dúvida na lateral esquerda, né? O Ayrton Lucas e o Alexandre estavam com problemas físicos, né? Médicos, e o Varela vinha jogando improvisado por ali, jogando bem, né? Cumprindo o papel ali, né? Satisfatoriamente. Então há dúvida se volta o Ayrton Lucas ou se o Varela continua por ali. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, né? Há a possibilidade do Luiz Araújo jogar no Arrascaeta também. Então há essa dúvida. Gerson, Plata, Bruno Henrique. Então o Flamengo, né, com um time bastante forte, muitas opções no banco. É um momento muito bom do Flamengo para essa semifinal contra o Vasco, né, Alex? Cara, aí é a mesma coisa. Se for ver, ele vai pensar em colocar alguém, ele tem que pensar em controlar as laterais do Vasco e principalmente o Paulo por causa da saúde física. O Piton ele tem consistência, ele não é tão veloz e explosivo quanto o Paulo Henrique. Então, o time é fortíssimo, na verdade, né? Mas ele também tem que ter esse controle, esse cuidado aqui. Se ficar o Varela, é algo um pouco... Não dá pra falar que muda só porque ele é pé trocado ali, mas ele é algo que ele não vai precisar exigir ele ficar passando tanto tempo. Ele vai ser um ponto de equilíbrio. Né, Alex Massuro, o Varela se mostrou nos jogos que jogou um lateral mais defensivo, um lateral mais postado do que o Wesley, por exemplo, né? Do que o Ayrton Lucas, que é um jogador de passagem, né? Minha dúvida é como ele vai ocupar o lado esquerdo do ataque. Porque os 2 jogadores que mais habitualmente atuam por ali, Cebolinha e Michael, estão fora, por lesão. O Bruno Henrique, que é uma outra alternativa para aquele lado, tem sido usado por dentro como 9. O Plata tem crescido muito numa função da direita para dentro, né? É onde ele está mais habituado, né, Massuro? Fazendo, não sei se ele vai com o Plata por ali. Será que não Gerson pelo lado esquerdo? E que até... Não vai fazer isso. Né? A gente não viu recentemente com o Felipe. Em outros momentos, não, com o Felipe não, mas em outros momentos ele já jogou por ali e jogou bem. São Paulo, por mas eu acho que não, porque até quando ele colocou Plata e Gerson, Plata na direita, o Gerson começando por dentro, no movimento do coisa, o Plata vinha por dentro e o Gerson acabava abrindo, né? E ele deixava esses 2, principalmente tendo o De La Cruz com o Arrasca, o De La Cruz ele ajuda 6,5. Então, colocar o Gerson para lá, não é questão dele ficar só lá, mas na hora eu não acredito, seria uma novidade. Uma organização defensiva. Seria uma novidade, é porque é diferente de você jogar com o pé ali do lado e jogar com o pé trocado igual o Gerson acaba fazendo. Impossível, acaba, lógico, não sendo, mas ele tem essa surpresinha para colocar, de repente, algo diferente por esse lado, pela falta do Cebolinha e do Michael. Vamos aguardar. Então, Vasco e Flamengo se enfrentam no Newton Santos. 15:06 o jogo, 5h45, 15:06 é o horário do jogo no Newton, tá certo? É isso, meus amigos, tá chegando a hora, hein, galera? Tô aqui simplesmente animado, tá aí, né? O jogo vai ser transmitido pela TV Globo, Premiere e também pelo Sport TV, tá? Então, todos esses aí transmitindo esse jogo que vai acontecer às 17h45 no estádio do Newton Santos, tá? Tá aí, ó, também os times formados em campo, né? O Campinho, Léo Jardim, Lucas Freitas, João Vitor, Paulo Henrique, Lucas Piton, Hugo Moura e Jair, Lucas Zucarello, Felipe Coutinho e Ryan e Vegete, né? O Verrete lá na frente, tá? No Flamengo, Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Varela, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gonzalo, Plata. Árbitro do jogo, Bruno Arleu de Araújo. O assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente 2, Hugo Filemon Soares. E o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, tá? Então, tá aí a arbitragem, né, da partida e toda a ficha, né, desse confronto entre Vasco e Flamengo. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca que vai acontecer no Engenhão neste sábado de Carnaval. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Os créditos vai para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. Aproveita e deixa o seu palpite dessa partida. Vamos ver se você é bom de palpite, né? Quanto você acha que vai ser esse primeiro jogo entre Vasco e Flamengo? Coloca aqui nos comentários, tá? E daqui a pouquinho eu tô voltando trazendo mais novidades do Mengão para vocês aqui, hein? Já fica inscrito aí para você não perder nada, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!